Olá! Estamos aqui hoje no ateliê da cozinha, conversando com o Henrique Burge, degustando um ceviche, que é o primeiro prato da coluna dele no 7 Dias News. É prazer estar aqui com você, Henrique, e a gente quer saber agora um pouquinho da sua vida também. Quem é o Henrique Burge, né? É um prazer receber você aqui, principalmente num momento tão importante que é o lançamento da nova coluna de culinária, gastronomia, enfim, hospitalidade, como a gente chama, né? Que é a coluna Suimigula, está sendo lançada no portal 7 Dias News. 7 Dias News. Sim. Com muita honra, a gente está fazendo parte desse projeto. Sim, né? Podemos super. A gente está aqui com um vinho, que é um vinho especial, depois ele vai falar pra gente que vinho que é esse. Mas é coisa boa. Bom, então, quem é o Henrique Burge? Me conta pra gente como é que começou a história do Henrique. Vamos lá, Henrique Burge. Minha história é uma história totalmente sui generis, digamos assim. A comida está na minha vida enquanto pessoa que faz comida desde os 15 anos. Eu vi a mãe, minha mãe sempre cozinhou muito, minha avó cozinhava bastante, também as matriarcas, né? Sim. Não são as nonas italianas, mas são Matriarcas. as matriarcas. Minha mãe Sim. mora comigo hoje aqui em Sete Lagoas. E, na verdade, a minha formação não tem nada a ver com culinária, gastronomia, nem nada do gênero. Né? Minha formação é eminentemente técnica e humanas. Eu fiz engenharia eletrônica, programação de computadores, análise de sistemas, dei aula de computação, depois eu fiz, na verdade, a parte de vendas técnicas, né? E eu fiz então administração de empresas, uma outra faculdade, e fiz uma pós-graduação em marketing. Essa doideira toda, se você pensar numa linha, inicialmente tem, né? Engenharia, computação, essa coisa toda, de repente caiu na administração. Por quê? Porque não adianta você conhecer um monte de coisa se eu não souber administrar aquilo. Com certeza. E, mais ainda, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Então, eu falei assim, gente, o que eu posso fazer que vai valorizar esse meu lado criativo? E veio o marketing, que é uma coisa perene, ela dura. As ferramentas que você utiliza para o marketing, a base delas é a mesma, ainda que hoje tenhamos novas vertentes, novas versões, como marketing digital e outras atividades afins. Mas a base, o que é o marketing, é o mesmo. Sim. Tá? Ou seja, a origem, a forma como você modula, como você modela a sua criatividade para gerar alguma coisa, seja divulgação de um produto, de uma empresa, de um serviço, a base é a mesma. Claro que os meios de divulgação evoluíram. Tá? O que me fez fazer marketing foi exatamente isso. Por quê? Porque tem determinadas carreiras, vamos chamar assim, né? Cujo conhecimento caduca se você não se atualizar. Que não é o caso do marketing. Tá? Você se atualiza nas ferramentas, mas a forma como você cria é sua. Sim. Foram quantas faculdades no total? Duas faculdades, uma pós-graduação e N cursos técnicos. Ah, sim. Tem vários cursos técnicos. Nossa, não foram poucos. Eu trabalhei com tecnologia, telecomunicações, trabalhei em empresas de vários portes, né? Uma empresa familiar, uma SA nacional, uma empresa multinacional, onde eu tive contato com culinária de outros lugares do mundo, exatamente porque eu viajava por essa multinacional para vários países. E a minha curiosidade, ainda que não fosse para fins profissionais, me fazia visitar as cozinhas dos restaurantes, né? Tem um caso bem interessante da Tailândia, por exemplo, onde a gente chegou num restaurante, eles serviram lá, parecia uma sopa, um negócio assim, com ervas, tipo, imagina um caldo verde.
E eu notei que os garçons serviram e viraram as costas, foram fazer outra coisa. Bom, o negócio ardeu até a alma. Característica da cozinha tailandesa, né? Ela tem Uma picância. ela é forte. E aí, Se viram uns destacados, né? eu chamando o cara, né? E ele, tailandês, ele não queria falar inglês naquele dia, não estava afim, era o que eu falava. E aí, até que os juízes viessem, eu pedi pelo menos uma Coca-Cola, sei lá, um refrigerante, qualquer coisa. Uma água. Né? Não resolvia. Só que nesse caso tem que ser pão. Tá? Mas eles, eu acho que foi de propósito, para fazer a gente sentir a ardência da coisa. Né? Então, culinária em vários lugares do mundo e tudo, é sempre muito gostoso, né? Enfim. E aí, um belo dia, essa empresa simplesmente reduziu seus quadros em função da falência do principal cliente do Brasil. Uhum. De 450 profissionais, restaram 120, dentre eles não estava incluído. Né? A história da fusão, né? Vai fugindo uma, fundindo com a outra, fundindo com a outra. Cada vez que funde, quem tiver a mais sobra. Sim. Né? E aí lá fui eu buscar colocação, não consegui o mesmo gênero que eu, né? O mesmo tipo de remuneração, enfim, que eu tinha. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar num restaurante, uma grande escola, aprendi toda a parte de gestão, preparação de cozinha, um monte de técnicas e coisas interessantes. Uhum. Esse restaurante não teve uma longa vida, na verdade, era dentro de um shopping center, e o shopping fez uma proposta pelo ponto. Foi vendido lá. Dinheiro à vista, quem não quer, né? Né? E aí eu trabalhei como consultoria num outro restaurante de um amigo meu, a uma casa, né? E no caso, a consultoria é em administração. De restaurante. Uhum. Já não era só gestão pura e simplesmente. Uhum. Né? Deu certo. E terminou, consultoria, tem início, meio e fim. Terminou isso e agora? Como diz, e agora, José, como diz a música, né? Uhum. O que você faz da vida? Continuei procurando, trabalhei outras coisas diferentes e tal. Todas me trouxeram excelentes vivências. Tá? Uhum. Por exemplo, a engenharia hoje me permite olhar o ambiente e saber toda a parte imaginária, digamos assim, poder observar a parte de conexão, como é que se faz a parte elétrica, o que é um controle de luminosidade, o que é um lux, que é um não sei o que. Então, eu consigo conversar com profissionais de várias especialidades, digamos assim, Uhum. sem ser totalmente leigo. Sim. Claro que eu não me atualizo naqueles conhecimentos a fundo, Uhum. mas eu tenho uma boa noção. Eu tenho noção de hidráulica, de elétrica, de engenharia civil, eu fiz engenharia, afinal de contas, né? Então tudo isso você acaba te dando uma noção grande. E a gestão, a administração também, e a criatividade do marketing também. Então isso me dá um conhecimento fora as vivências. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de implementação de circuitos de monitoria de alarmes. Então eu sei o que é um sensor de presença, o que é uma câmera que pega, que é sensível ao movimento, tudo. Aprendi isso porque eu vendia isso. Uhum. Você não está fazendo nada, você tem que ganhar dinheiro, você vai fazer o que aparecer na sua frente. Sim. E como que a gastronomia, né, entrou realmente assim de vez na sua vida? Bom, depois dessas experiências cozinhar. todas, né, surgiu a oportunidade. Na época eu tinha um imóvel que eu vendi, me deu um capital. Eu falei assim, vamos tentar investir em alguma coisa dentro da minha paixão. Que lá nos meus 15 anos, né, Uhum. eu comecei a cozinhar. Na verdade, a história, eu fui num restaurante com meu pai e minha mãe, e experimentei o prato, cheguei em casa e falei para minha mãe, vou fazer esse prato. Minha mãe disse, você tá louco? Um moleque de 15 anos que nunca tinha entrado na cozinha, era medalhão com arroz piemontês e batata por cima. Resumo, eu fiz o arroz e a batata. Os tempos eram outros, né? Medalhão de filé, só em festa ou ocasião muito especial. Não era uma coisa como é hoje, muita gente come filé nenhuma aí. Classe média e média alta come filé realmente. Né? Tá mais acessível, ali. tá bem mais acessível do que era naquela época.
E assim como refrigerante naquela época era só de domingo, olha lá, ou aniversário. Ou aniversário. Né? Às vezes nem no domingo, né? Pois é. Enfim, e os tempos eram outros. Uhum. Né? Mas eu fiz o arroz, que é a receita que eu faço até hoje. Eu tinha na época 15 anos, eu estou com 61. É um bocadinho de tempo. Né? 25, 35, 45, 55, 46 anos atrás. E é a receita que eu faço até hoje. Que eu ensino nas minhas aulas, lógico, de culinária, etc. Uhum. E aí, essa paixão surgiu depois, você tinha um imóvel que vendeu. Isso, aí eu abri uma franquia de empadas em Belo Horizonte. Né? Foi a minha primeira volta à origem. Por quê? Porque minha avó era turca, meu avô romeno, meu pai romeno, minha mãe mineira. Lá fui eu para Belo Horizonte, minha mãe mineira de Belo Horizonte. Uhum. Durou pouco tempo, por uma questão de que eu fiz o que não se deve fazer, e hoje eu ensino a não fazer, que é juntar pessoal com profissional, né? Melhor dos dois mundos, só que eu pagava o outro. Quebra. Né? Não façam isso. Nunca façam isso. Enfim, e aí, acabou o restaurante, acabou o casamento, acabou, enfim. E eu continuei fazendo empada. Morando num quarto de sala. E era muito legal. Né? Eu estava sempre em forma. Basicamente foi a fase que eu não tinha muito o que comer. Então eu tinha que regar, eu tinha um café da manhã. Média para o todo inteiro. Almoçava às 3 da tarde, porque tinha um sopão em frente onde eu morava com torradinhas. É aqui mesmo. E à noite era o X-Tudo. Por que X-Tudo? Você vai dizer assim, mas isso é junk food, né? Que chama. Mas vamos lá. Pão, carboidrato. Queijo, proteína, carne, proteína, tomate. Um pouquinho de salada. Alface. Ovo. Você tinha um boom de proteína e um pouco de carboidrato. Era uma refeição completa. Sim. Então eu pesei na época 80 quilos. Magrinho. Eu ia a pé fazer entrega dos meus clientes, ou de ônibus. Uhum. E assim vai, segue a vida. Teve sofrido e tudo, mas foi bom. Uhum. Aprendi muito. E como é que você veio parar aqui em Sete Lagoas? Ixi! Aí o tempo passou, eu morei em Belo Horizonte em outros lugares e tudo, melhorei um pouquinho, né? Cheguei a ter uma sociedade ali que não deu muito certo. Eu brinco que sociedade é casamento sem sexo. Não deixa de estar certo. Né? Ou seja, na época a parte boa não tem do casamento, né? Enfim, mas segue o baile. E aí, voltei para o Rio, fui morar na casa da minha mãe. Né? Mas antes de eu ir para o Rio, eu solteiro, carioca. Né? Eu sou carioca. 43 anos de Rio de Janeiro. Já fui surfista, inacreditável, mas é verdade. Tinha cabelo. Né? Tinha cabelo, tudo. Em forma, não em forma rolista. Enfim. E namorei bastante. Aí fui para o Rio de Janeiro. Eu tinha um carro, vinha de vez em quando fazer entregas num cliente meu no shopping cidade. Que aliás eu tive muita honra de ouvir dele no ano passado, olha como tem tempo, que a minha empada continua sendo a melhor que ele já comprou na vida. Isso me deixou muito feliz. Né? Ele hoje tem ele é um franqueador, tem mais de 10 unidades espalhadas pelo Brasil. E então você continua fazendo empada? Continuo fazendo empada hoje. Empada é o que paga o básico. Né? Só que hoje eu só tenho um cliente de pessoa jurídica, uma cafeteria em Belo Horizonte. Né? Enfim. E aí, voltei para o Rio, fui para a casa da minha mãe. Afinal de contas, eu estava em Belo Horizonte e não tinha mais essa condição de pagar aluguel, esse negócio todo. Morava na casa da minha mãe, trabalhava na casa da minha mãe. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quinta-feira, 3 da tarde, eu pegava o carro e saía feito uma alucinado dessa 040, não tinha radar, não tinha quebra-mola,
E às 8 horas da noite eu estava entrando dentro do shopping cidade fazendo entrega. Andava. Não dava. Mas da guarda era bom. Porque você não estava bom. Né? Eu vinha em média com 4 caixas, 1.200 salgados. Eu fabricava na casa da minha mãe. A cozinha da minha mãe era só empada para tudo que era. Eu conseguia congelar 1.200 empadas, embalar uma a uma, colocar em isopor, botar na mala do carro e fazer. Aí chegou uma época que não dava mais para fazer isso. Não tinha mais essa condição. O próprio cliente falou assim, está complicado. Algumas questões operacionais que só a experiência resolve. Uhum. Tá? Basicamente, toda empada é feita com gordura normal. Sim. Seja massa podre de manteiga ou qualquer outra, não importa, você precisa de um item gorduroso para dar formato a essa massa. E o cliente reclamou que a empada estava despelando. Sai do ovo. A empada careca no leite. A gente acabou deixando, não, vamos segurar e tal. Eu tinha outros clientes. E eu passei, eu tinha até, infelizmente, uma das clientes faleceu agora, tem 10 dias. Uma amiga minha. Todos os meus clientes são meus amigos, graças a Deus. E essa, como é que eu vou te dizer? A experiência que traz a solução das coisas. Tá? Uhum. E o que era? Era o percentual de gordura que eu utilizava tinha que ser mesmo. Só isso. E aí você ajustou? Nunca mais esperei. A não ser quando a minha funcionária mexe a mão e eu fazendo fila. Começa. Não muda a receita. Exatamente. Né? Mas enfim, esses são livros atuais. Né? Uhum. E aí eu mandava pelo ônibus a cometa. Botava no bagageiro 3, 4 caixas de tela assim, de empada, 800 empadas por semana. E o cliente, às 6 e pouco da manhã, pegava na garagem da cometa e levava para a loja dele, toda semana. Logística resolvida. E mais barato que eu vi, menos arriscado. Também. E falando em risco, você chegou a comentar aqui comigo que você teve alguns fatos bem arriscados. Os renascimentos, né? Se eu fosse um gato, eu já teria gastado umas 3 vidas aí. Vou contar rapidinho. Uma vez que eu contei na Nutri, antes de eu me casar, do meu casamento, Uhum. Carro tinha 900 quilômetros de carga d'água. Acho que abriu a roda, sei lá, alguma coisa aconteceu. Uhum. Acabou o carro. Deu uma soquinha. Oi, filho. O que aconteceu comigo? Taubaté. Sobrevivi. Muito bem. Passou isso. Casei, paraná. Antes de casar, ou seja, nesse tempo, né, eu estava numa agência bancária no Rio de Janeiro. Uhum. E estava vendo umas revistas de um determinado espaço. Quando eu olho para a direita assim, tinha uma Veja com aquele senhor que foi presidente nosso, Fernando Collor de Mello, Uhum. na pose clássica, fazendo assim, né? E aí eu fui ver a capa da Veja. Exatamente onde eu me encontrava, na fração de segundo que eu me movi, que era um funcionário de 10 mil BTUs, no 12º andar do prédio, em frente à banca de jornal. Ou seja, era... Segundos no organismo de você, né? Exatamente. Você não morreu. Eu perdi o baço, na época, fui operado no hospital público, perdi o baço. O baço é o cemitério das hemácias, tá? Ele basicamente ele fica com toda a parte suja, ele é o filtro. Uhum. Na fase adulta, ele pode ter as suas funções absorvidas por outros órgãos, já vi isso eu estou aqui. Né? Os outros órgãos filtram rim, etc. Não a massa, o rim não vai filtrar a hemácia, mas ele filtra sangue, essa coisa toda, fígado, enfim. E aí, sobrevivi. A imunidade é baixa, depois ela meio que normaliza.
Tomei sei lá, trocentas bolsas de sangue em plena época de AIDS, mas sobrevivi. Aí tive a minha primeira cesariana, abertura do umbigo até o peito, porque eu não sabia o que era, abriu. Segundo o médico, na época, do Rio, né? Minha sorte é que eu não bebia, não fumava e estava em forma. Amém. Enfim, casei, fui, separei, e a vida vai seguir. Saí da vida, né? As várias experiências, mas falando especificamente de renascimento, então aconteceu o terceiro renascimento, quando a 2014, isso, 10 anos depois. Na verdade, 2012 para 2013, eu senti a mão meio estranha. Antes disso, eu já tinha tido uns casos, antes de vir para cá e tal, que pulgava. Mas você, em sã consciência, sem plano de saúde, sem nada, eu falei assim, não tem que fazer não. E, na época, a fama do SUS não era das melhores. Então, deixei para lá. Deixei para lá, parou de pulgar e falei, nunca mais deu certo. Muito bem. Era a mão direita, tá? Aí, um ano antes de eu ter o meu problema que eu tive aqui, fui ao mastologista. Eu senti o peito meio estranho, aqui em Sete Lagoas. E ele, mastologista, hoje meu amigo, falou, não, isso é ginecoplastia, é gordura, é tranquilo. Eu já não era tão malhadinho, né? Era mais gordinho. Tá bom, beleza, fica tranquilo. Fez mamografia, exame, tudo. Nada. Ok. O exame de mamografia, ele mostra realmente se tem alguma coisa, não tinha. Pelo menos nada pra gente. Em dezembro daquele ano, eu comecei a sentir a mama puxar para dentro, ficou roxa. Todos os sintomas do câncer de mama. Dezembro você encontra médico? Não. Janeiro, às vezes. Resumo, eu consegui marcar em fevereiro. Fez a punção, mandou para biópsia, não sei o quê, voltou, eu olhei o exame e falei assim, como profundo conhecedor de medicina, ou seja, zero bola na minha porta. Achou assim, mamãe. Falei, não tem nada, né? Cheguei lá, ele falou, agora não disse que eu queria tirar, mas ele é marido, não vai ter que tirar. Tá bom, então vamos tirar. O que eu faço agora? Não tem o que fazer. Claro que eu fiquei branco, azul, amarelo, não tem pouco, né? Está paralisado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Não é pegar oficial, não. Exame, risco cirúrgico. Fiz, fui operado no dia 14 de maio. Terceiro renascimento. Saiu uma bolinha do tamanho de um limão siciliano. 12 por 8. Nossa Senhora! Tem uma ali. Que a gente usou para fazer leite. Sim. Bitelo. Tolete. A gente brinca, para quem é mais das antigas, é o Mirabel. O Mirabel, para quem não conhece, é um biscoito wafer que era vendido assim, um pacotinho pequeno. A gente levava para o lanche da escola. Merenda. Enfim, tirei. Beleza. Aí começa o espírito de porco. Tadinho do porquinho, não tem nada a ver com isso. Mas eu sempre fui a pessoa que eu falei, criativa. E eu me acostumei a brincar um pouco com a vida. Não é levar a vida na brincadeira, gente. É brincar um pouco com a vida.
O que eu quero dizer? Já te pegaram tantas pedras, né? Você é um susto? Eu fui operado na terça-feira. Na quarta-feira, e isso é uma coisa comum na medicina até hoje, os médicos procuram te deixar o menos possível internado, porque o risco de outras doenças, infecções hospitalares, ele continua existindo por mais assim. Fui operado aqui no Nossa das Graças, e aí ele entrou, o doutor Robson Gonçalves, uma dama, um sujeito sensacional. A gente tem que elogiar. E ele chegou e falou assim: bom, estou querendo te dar alta hoje, não quero que você fique aqui muito tempo, né? Não há o que fazer agora, exceto esperar os pontos fecharem. Você vai ter que ir periodicamente no meu consultório, porque a gente tem que tirar, drenar, essa coisa toda, fazer fisioterapia para o movimento do braço que você deve ter perdido. Eu cheguei para ele e fiz assim: esse é o braço, tá? Você está fazendo movimento? Não. Então, fisioterapia você não vai precisar fazer. Mesma coisa. Beleza. Ok, passou uma semana, eu fui lá, ele me escreveu todo. Na segunda semana ele foi lá, me escreveu todo. Eu falei assim: troço mais chato, né? Antes o troço mais chato. Terça-feira eu fui operado, quarta eu tive alta, quinta-feira eu estava fazendo em casa. Eu morava nesse apartamento, trabalhava aqui do lado. 6 horas da manhã eu acordei para fazer nada. Por quê? Você tem duas opções. Ou você pratica o coitadismo, ou coitadinho. Ou você diz: quer saber do que mais? Eu vou fazer o meu. Vou cuidar da minha vida. Então eu fui trabalhar, fui cuidar da minha cabeça, tinha a cabeça de coisas, sem ficar pensando nisso. Aí, em agosto, em maio, junho, julho, 3 meses depois, eu comecei a quimioterapia. Antes de começar a quimioterapia, eu descobri uma nova utilidade para na época eu chamava de MODS. Absorvente noturno, já ouviu falar, claro. As mulheres, em sua maioria, convivem com esse, digamos assim, essa questão mensal. Sim. E aí eu cheguei lá no Robson e falei assim, na verdade antes, né, em casa, cheguei para minha esposa, para a Cláudia, e falei assim: pô, consegue um absorvente daqui que absorve bastante coisa? Para quê? Falei simples. Quando eu tive a questão do ar-condicionado, eu tinha uma cinta, que era para poder manter a cicatriz mais ou menos justinha, afinal de contas era um bitelo de um palmo. Aquela cinta ainda existia. Eu coloquei o absorvente aqui, usava a cinta, ele espremia sozinho. E espremia ao longo do dia. Espremia no box ou no absorvente. Todo dia eu botava 2 absorventes. Acabou, chegava lá no consultório, não tinha nada a fazer. Eu falei assim: uau! Resolvi. Tirou o desconforto. Tirei o desconforto do dia de ir lá e me espremer todinho. Né? Deve doer. Com certeza. Enfim. Agosto começou a quimioterapia, foi até dezembro, a vermelha, a amarela, né? Criei um novo amigo, que era o meu oncologista, né? Dr. Jaime Dolabella, hoje mora em Itamir. Continua sendo meu oncologista, que eu mando os exames para ele. É muito engraçado, é uma pessoa da 2 de mim, mas tem um coração absurdamente bom. Que chegava assim: o que você está mandando? Me recebia. O que é um oncologista? O que é um mastologista? São profissionais que, além de médicos, eles são também meio que psicólogos, eles nos recebem apoio. No momento que Estamos você tem uma frágeis. notícia que, né, é muito No momento que delicada. estamos frágeis. Né? Bom, aí fiz quimioterapia, radioterapia, aquelas coisas todas, o cabelo caiu, o cabelo voltou, não sei o quê. No meio disso teve o Festival Enogastronômico de 7 Lagoas, onde eu fui chefe curador. 3 edições. Se eu observar as fotos da época, eu não tinha sobrancelha. Cara de doente. Estava lá. Eu faço palestras quase todo ano na oncologia,
no Nossa das Graças, as meninas me chamam. E eu chego lá e falo assim, gente, tá vendo esse, é o púlpito, né, aquele? Tá vendo isso aqui? Eu não posso fazer isso. Eu levanto. Por quê? O que eu quero fazer? A recuperação, não estou falando da recuperação física, mas eu estou falando da recuperação mental aqui. A sua postura vai fazer com que você consiga passar por isso. Fiz químio, fiz rádio, eu ia dirigindo para Belo Horizonte toda semana, fazer radioterapia, sozinho. As coisas de trabalho dela, as coisas que eu fazer. Passei por tudo isso. Voltando à fita, na mesa de operação, eu lá igual Deus Espírito. A gente fica assim, né? Porque precisa ter os braços para poder colocar essas, enfim. E esse aqui então foi feito esvaziamento, meu braço incha, desincha. Faz drenagem, drena, volta, né? Até explico por que isso. Para quem não sabe, o linfedema, que é o edema de linfa que acontece quando há esvaziamento maxilar, seja mulher, seja homem é raro, mas eu sou uma pessoa rara, né? Então, basicamente é o seguinte, você tem um monte de tubinhos levando sangue, a linfa, e um monte de tubinhos voltando com ela. Cada vez que você faz uma força, o músculo, você irriga o seu músculo de sangue. Se está tudo normal, ele volta. Minha circulação de ida existe. Minha circulação de volta eram 32 tubinhos ou linfonodos. Tirei 26. Só restaram meia dúzia. Então vai acumular, para voltar demora. Tem incha. É muito bom, você trabalha. Eu então sou cozinheiro, né? Chefe de cozinha é cozinheiro. Eu sou chefe de cozinha e não tenho uma cozinha. Se eu não tivesse uma cozinha, eu era simplesmente cozinheiro com muita honra. Cozinheiro eu gosto de sofrer, vivo com o prazer dos outros. Né? Eu faço o ceviche e você come e diz, gostei, eu fico feliz. Eu me realizo na sua felicidade. Sim. E aí, enfim, um ano antes da minha radioterapia, na mesa de operações, eu lá, quase apagando, virei para o doutor Robson e a Renata, que trabalha com ele, ginecologista, falei assim, terminar essa bagunça toda, eu vou convidar vocês para um jantar lá na noite. Qual foi a resposta deles? Tá bom. Por quê? Porque Deus, o mundo e seu Raimundo, sei lá quantas pessoas devem ter feito promessas na mesa de operação, tipo, me salva pelo amor de Deus. Né? E não cumpriram. Um ano e meio depois, eu gostei do químico, rádio, etc. Enfim, continuei tomando a medicação de controle. Eu convidei cada um com seus respectivos para um jantar no ateliê da cozinha, na época era aqui no apartamento do lado ali. E foi aí que eu fiz um prato que eu criei quando eu estava aguardando na sala de espera do centro cirúrgico. O que você faz quando você está aguardando alguma coisa? Sei lá, pega um videogame. Não. Pega o jeito do celular. Ouve música. Eu criei um prato. Doido. Pois é. Aquela criatividade lá que eu falei do marketing. Olha aí. E aí eu fiz esse prato. Eu chamo esse prato de humor negro. Nenhuma alusão, por favor, a nada a ver com racismo, pelo amor de Deus, tá? A gente chama eu chamei disso por quê? Porque ele é totalmente, digamos assim, inesperado, fora do propósito. Eu criei um prato que é uma maminha caramelizada. Bom. Eu tirei a maminha, né? Já aí o porquê do humor negro, né? Exatamente, é o do humor ácido. Então, a minha postura é que me leva a isso. Tá? De lá para cá, eu estudo muito, né, muito